Olá, estamos começando mais um programa Contraponto, né, dando sequência aos nossos programas sobre as muitas pela cidade queremos, né, e toda essa movimentação social que ocorre em Belo Horizonte pelo direito à diversidade e pela democracia. E hoje nós estamos recebendo aqui a Poli do Amaral, né? A Poli é administradora de redes de computação, né? Ela é formada em ciência da computação, é militante do parto humanizado, né? Ativista das muitas pela cidade queremos e é doula. Né? Pois é, Paulo, então vamos começar aí por essa expressão, que é uma expressão assim rara, né? E que é muito interessante, né? O papo que a gente teve, né, aqui antes já 2 vezes, né, sobre a esse assunto, interessantíssimo. O que é, Poli, o que é doula? Fala pra gente. Essa palavra vem do grego, significa mulher que serve. É uma mulher treinada para oferecer conforto físico e emocional para a mulher que está em trabalho de parto. Principal instrumento de trabalho dela são as mãos, o olhar, para confortar essa mulher, para transmitir segurança, que ela é capaz, né, de passar por aquele processo, que pode ser muito bonito e muito prazeroso. Pois é, e assim, é muito comum essa atividade aqui no Brasil, já tem muita gente que utiliza esse trabalho, o apoio das doulas aqui no Brasil? Tem muita gente que ainda não sabe, né? Aqui no Hospital Sofia Feldman foi um dos pioneiros. Já tem mais de 15 anos que tem um programa de doulas voluntárias comunitárias. São mulheres da própria comunidade que começaram a acompanhar as mulheres, né, que estavam em trabalho de parto e começaram a ficar muito presentes no hospital. E aí foi instituído esse programa que as mulheres se comprometem com um plantão e estão acompanhando as mulheres em trabalho de parto. E o hospital admite isso, né, sem problema, né? Sim, incentiva inclusive, né? Porque é demonstrado pelas evidências científicas que ter uma doula só traz benefícios, né? Diminui o tempo do trabalho de parto, diminui o número de cesarianas, diminui os pedidos de analgesia, aumenta a satisfação da mulher com a experiência e não tem nenhum prejuízo. Então, a Organização Mundial de Saúde recomenda que toda mulher que queira deve ter acesso a uma doula. Pois é, e olha, eu queria aqui deixar um depoimento para o telespectador sobre o Hospital Sofia Feldman, né, que eu tive recentemente, conhecendo o hospital, tive a oportunidade de ir lá, porque um casal amigo meu teve um filho lá e fez questão justamente de que fosse um parto humanizado, né? Isso. Então é um processo muito bonito, né? Muito diferente do que normalmente a gente tem visto, né, por aí afora. E aí vem esse conceito que é muito interessante, e que o Sofia Feldman parece que é um exemplo, né, nesse parto humanizado. Né, explica pra gente o que é o parto humanizado, como é que é? O parto humanizado nada mais é do que reconhecer que a mulher que está passando pelo parto, ela é a protagonista desse processo. O que muitas vezes não acontece no nosso sistema, que é muito tecnocrático. Então, a assistência ela é toda centrada no médico, no hospital, na tecnologia e pouco na mulher, na individualidade dela, na capacidade dela. Então, humanizar o parto significa isso, reconhecer que a mulher ela tem condições de dividir as responsabilidades da assistência, assumir responsabilidades, receber informações de qualidade e ela decidir como ela quer passar pela experiência. E como é que é? Porque esse casal amigo, ele conta assim, é feito na água, uma coisa que eu achei muito bonito, assim, que é muito diferente do que a gente vê. E eu tive 4 filhos, né? E assim foi dentro do processo que é majoritário e que é justamente isso que tem que mudar, né? Isso. Quer dizer, ele conta que a criança nasce, já vai imediatamente para o colo da mãe, depois fica no colo do pai, né? Essa afetividade, né, ela sem dúvida, eu acho que até do ponto de vista psicanalítico, isso deve repercutir para o resto da vida da pessoa, né? Com certeza. Nos outros mamíferos, né, isso é natural e normal. Tanto é que, por exemplo, uma cadela quando tem seu filhote e outra pessoa põe a mão no filhote antes, ela costuma até rejeitar o filhote, porque tem toda uma questão hormonal, de cheiro. Então, assim, é super importante o bebê, assim que nascer,
ele fazer o primeiro contato com a mãe, fazer o contato pele a pele, amamentação na primeira hora. Isso tudo é recomendado há muito tempo e comprovado cientificamente que traz benefícios. E, infelizmente, não é a rotina na maior parte dos locais de assistência. Pois é, e se a gente sabe, né, e aí fica mais uma vez, né, eu queria que você falasse também sobre o Hospital Sofia Feldman, né, como que ele é um exemplo, né, para vários, até para o resto do mundo, né? Sim, como uma referência, né? Vem pessoas de todo mundo para ver como que é feito aqui. É um hospital muito legal porque ele começou por iniciativa da comunidade, na época que o SUS nem existia ainda. Então fazia um trabalho de assistência, né, social, inclusive, que nessa época só quem tinha acesso ao sistema de saúde era quem tinha carteira assinada e quem não tinha assistência. Então ele começou nesse trabalho de caridade até, né? Sim. Aí foi quando começou o SUS e hoje ele é 100% SUS. E 100% SUS. 100% SUS. Sistema e foi modelo para o programa da Rede Cegonha, né? Que é um programa nacional do Ministério da Saúde, que inclusive foi inaugurado aqui em Belo Horizonte, né? No início do governo da Dilma. E o que é a Rede Cegonha? É a ideia de levar o parto humanizado para toda a rede pública? Como é que é aqui? Isso, melhorar a assistência, né, no sentido de aumentar o número de centros de parto normal, né, que é um lugar que favorece mais o parto normal, né, tem uma ambiência melhor, pode ter banheira, a mulher tem mais acesso a métodos não farmacológicos de alívio da dor, porque é interessante ela ter acesso primeiro a métodos não farmacológicos, né? Bola de pilates, chuveiro. Em vez de ficar tomando remédio. Isso, e tomar anestesia, analgesia só quando tiver sido esgotada essas outras possibilidades, né? Porque a anestesia ela pode ter efeitos adversos, tanto para o trabalho de parto, como para a saúde da mulher e do bebê também. Sim. Então, é direito de toda mulher tomar analgesia, né? É feito um esforço, principalmente no interior, isso ainda não é rotina, né? Muitas vezes o hospital não tem nem anestesista de plantão, o profissional fica de sobreaviso. Então, assim, tem muitas coisas que precisam melhorar na assistência. Melhorar a formação dos profissionais, a inserção da enfermeira obstetra, que é uma enfermeira que faz a especialização em obstetrícia e ela é habilitada para acompanhar partos de baixo risco. Então, tem estudos também que mostram que quando a enfermeira obstetra ela acompanha os partos como parte integrante da equipe, diminui também diminui o número de cesarianas, melhora os indicadores da satisfação da mulher, o tempo de trabalho de parto. E o Sofia é o hospital que mais trabalha dentro desse paradigma, que respeita a mulher enquanto protagonista, né? A gente pode levar um plano de parto, que é um documento onde a gente escreve quais os procedimentos a gente quer, quais a gente não quer, e eles respeitam. Então, respeita a autonomia da mulher. Isso é raríssimo. E a Rede Cegonha vai nesse sentido, né, de melhorar a assistência como um todo. Tanto construir mais centros de parto, inserção da enfermeira, programa de doulas. Talvez agora, infelizmente, com esse governo ilegítimo que está aí, de homens brancos talvez isso ande para trás, mas a gente tem que lutar, né? E aí nós vamos falar disso no segundo bloco, né? Dessa sua luta pelo parto humanizado e de outras questões que envolvem isso aí, que é interessantíssimo e importantíssimo o telespectador tomar conhecimento disso tudo e entrar nessa luta pelo parto humanizado, né? Isso aí, já voltamos. Uou, yeah! Aí, Rogério, essa foi, velho. Deixa eu fazer mais uma? Tem almoço, entrevista, cara, tem show à noite. Vamos agilizar, velho. Não, vamos fazer mais uma pra ficar perfeito. Vamos lá. Os artistas fazem de tudo para agradar seus fãs. Valorize o trabalho deles. Quando você compra um CD ou DVD pirata, é o seu ídolo que sai prejudicado. Compre produto original. Isso é direito. Uma campanha pelo que é direito. Agência Nacional de Cinema. Ministério da Justiça. Brasil. Um país de todos. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura.
Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. Lá estamos de volta com o programa Contraponto e hoje estamos entrevistando a Poli do Amaral, administradora de redes de computação. Ela é formada em ciência da computação, é militante do parto humanizado, doula, né? E ela é integrante das muitas, né, pela Cidade Queremos, né, que é uma movimentação em Belo Horizonte pela democracia, pela diversidade, né, um movimento importante para uma outra cidade, uma outra Belo Horizonte. A Poli está nos revelando aqui coisas importantíssimas, interessantíssimas sobre o conceito de parto humanizado, né, e sobre o que significa ser doula. E aí a gente comentava, né, no intervalo sobre a violência obstétrica. Né? O que é isso? Assim? Qual é a violência que normalmente acontece, né, nos partos que ocorrem aí normalmente em grande parte das maternidades e hospitais? Como é que é isso? Existem algumas pesquisas que mostram que 1 em cada 4 mulheres sofre violência obstétrica. Nossa, é muito alto. Já é muito alto, mas a gente... Isso no Brasil ou no mundo, essa pesquisa? No Brasil. No Brasil. Só que a gente percebe que, na realidade, esse número pode ser muito maior, porque essa pesquisa ela é feita perguntando para as mulheres quais foram as violências que elas sofreram na hora do parto. E aí esse número não fica tão grande, porque muitas vezes a mulher ela não se reconhece como vítima dessa violência obstétrica, porque o modelo que é vigente é tão caótico que, com o passar das gerações, as mulheres acreditam que parto tem que ser daquele jeito mesmo, né? Com muita dor, com muito sofrimento, sem acompanhante, de jejum. Então, quando você pergunta para uma mulher se ela sofreu violência obstétrica, ela fala que não, porque ela entende que se ela foi tratada com educação, se ninguém xingou, se ninguém brigou, ela não sofreu violência. Mas, na verdade, se ela, em qualquer momento, ela não teve o protagonismo dela reconhecido no processo, se foram realizados procedimentos sem consentimento, sem explicar, sem apontar alternativas, isso também é uma violência obstétrica, porque está sendo negligenciada aquela mulher a melhor prática, né? Nossa, isso é o que mais acontece, não é? Isso. A gente vê, eu tenho 4 filhos, né? E meus filhos nasceram todos por cesariana. Isso. Então, isso é uma coisa interessante, porque isso até é uma coisa que se torna até prática, né? Porque você já marca o dia, a hora do nascimento da criança, etc., que é aquela coisa burocrática, e você perde o processo natural, né? De uma vida que está vindo ao mundo e que tem que vir de uma forma natural, né? E uma cesariana, por mais respeitosa que ela seja, né? Se foi num ambiente tranquilo e etc. Mas se foi uma cesariana sem indicação, sem trabalho de parto e sem a mulher estar devidamente informada dos riscos daquela cirurgia para ela e para o bebê, isso também é uma violência obstétrica. Porque ela está perdendo a oportunidade de vivenciar um processo de se conhecer melhor, inclusive, né? De criar um vínculo melhor com aquele bebê. E a gente percebe que quando a gente vivencia essa experiência assim, inteira, né? Decidindo mesmo o que pode ser decidido, né? Porque nem tudo pode ser decidido, é um processo natural e fisiológico. Mas isso mostra pra gente o quão protagonista também que a gente pode ser em várias outras questões, né? No dia a dia da gente,
né, no lidar com a criança, na educação da criança, como cidadã, como cidadão. Essa criança vai ser diferente, né? Essa criança que nasce, já vai ali para o colo da mãe, para o colo do pai, um outro tipo de afeto, né? Aquela criança chega, nasceu, embola a coisa, leva para a sala, isolado do pai, né? Que já nasce apanhando, né? Ainda existe isso, de dar palmada, existe. Né? Existe. É interessante isso que você falou do depois, porque também existem estudos que mostram que quando a mulher faz uso de alguma droga durante o trabalho de parto, droga, medicação, sim. né? A chance da criança ser usuária de droga mais tarde na vida adulta é maior. Olha que interessante isso. Então, quanto mais natural for o processo, traz benefício para todo mundo. Mas a gente sabe disso, né? A psicanálise, ou seja, desde criança, e aliás, principalmente o que acontece com a gente. Né? Quando é criança, repercute para o resto da vida. Né? Existem estudos hoje que mostram até o impacto da vida da mãe e do pai antes da concepção. Já demonstra como que é importante a concepção ser feita de forma consciente, a gestação. O parto, então, é aquele momento super intenso que marca mesmo, né? E é muito bom quando pode trazer marcas de amor, de autonomia. E é muito bonito, né? A gente conversar com a criança quando ela está na barriga, assim. Eu conversava muito com meus filhos. Chutava, mexia na barriga, assim, fazia aquele bolinho. É muito bonito, assim. Isso já é, né? Que já é uma vida ali que já está recebendo impulsos, carinho, afeto, as tensões, né? E coisas boas e coisas ruins, né? Pois é. E aí, essa questão da doula, há uma resistência, né? De alguns hospitais. Então, alguns hospitais, eles percebem que normalmente a mulher que está acompanhada de uma doula, ela é mais exigente, ela atrapalha mais. No sentido por quê? Porque essa mulher, provavelmente, ela está mais bem informada. Sim. Então, ela vai querer usufruir do direito que ela tem de fazer as escolhas. Isso, Então, alguns hospitais começaram a proibir a entrada de doulas. E aí, uma associação de doulas de São Paulo fez um texto de uma lei para garantir esse direito a toda mulher que queira de levar sua doula. É uma lei estadual de São Paulo? De São Paulo, parece que está tramitando ainda. Tá. E a gente pegou esse texto como exemplo para virar uma lei municipal aqui em Belo Horizonte. Aí conta essa história, que essa história é bonita e é um exemplo para a gente, né? Para todos nós, belo-horizontinos, telespectadores, né? De que quando a gente luta pelos direitos, a gente pode conseguir vitórias importantes. Conta esse caso aí para a gente. Então, essa lei era de 2013, ela demorou muito, né, para tramitar. Foi aprovada primeiro e segundo turno na Câmara de Vereadores e quando foi para ser sancionada, o prefeito vetou. O Márcio Lacerda vetou. Márcio Lacerda vetou. Que triste, hein, prefeito? Eita fé. Pois é, e alegando coisas que não fazem o menor sentido. E aí a gente fez uma mobilização entre as mulheres para derrubar esse veto. E foi muito interessante porque a gente ia conversar com os vereadores. Era um desafio muito grande, porque a gente chega na Câmara de Vereadores, só tem homens, né? São 40 homens e só uma mulher. Que absurdo. Então, a gente chega para falar de doula, de trabalho de parto, de gestação, eles não sabem nada que a gente está falando. Explicar a importância de uma doula, que não tinha impacto orçamentário, que só trazia benefícios. E aí todos eles falavam assim, bacana, mas vocês não vão conseguir derrubar esse veto nunca, porque o prefeito veta a maioria dos projetos de lei que são aprovados aqui e ele tem a maioria dos vereadores. Mas nós persistimos, continuando, não conseguia marcar reunião com os vereadores, então eu descobria qual que era a agenda deles, ia no meio das reuniões para convencer e falar da importância. Aí no dia da plenária foi unanimemente derrubado o veto. Unânime. Foi muito legal, assim, mostrou exatamente isso que você falou. O quanto que é importante a gente participar dessas decisões
e saber articular também essa participação, né? Porque isso exigiu de mim um pouco de estudo, inclusive, né? Eu fui estudar o regimento interno da Câmara, um pouco da lei orgânica do município, para entender como que funcionava uma tramitação de lei, para saber com quais pessoas eu tinha que conversar em quais momentos para conseguir articular isso. Demais, e foi muito legal. Pois é, ó, fica aí, né, esse exemplo da Poli, né, para todos nós que temos que lutar pelos nossos direitos. Olha, a gente pode conseguir vitórias, né? Você imagina o prefeito lá com a maioria tranquila e de repente lá essa insistência, o diálogo, né, mostrar para os vereadores, né, o que se trata e consegue essa vitória bonita, uma vitória unânime. Parabéns, Poli, muito obrigado pela sua entrevista. Olha, aprendi demais, acredito que todos nós aprendemos demais, né, com a sua participação. Muito obrigado, viu, Poli? Obrigada a vocês. E até o nosso próximo programa.